Fala galera, amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA. Eu, André Fantato, estou no ar para mais um Curtinhas do Bola Laranja, 23ª edição do nosso mini podcast, assim, digamos, né? Você que está aqui pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal. Você que vai ouvir depois pelas plataformas de áudio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, não se esqueça de seguir, né, o nosso podcast e também avaliar com 5 estrelas. Tá? Então já dando os recados iniciais e olha aqui do meu lado, você que está pelo YouTube já está vendo a foto de Anthony Davis. Falaremos de Anthony Davis, nosso Curtinhas hoje, né? Anthony Davis que ficou pé da vida por não ter sido selecionado, né, para os finalistas de defensor do ano. Ele não está entre os 3 finalistas de defensor do ano. Então, além de Anthony Davis, vamos falar também dos 2 primeiros dias dos playoffs da NBA, temporada 23-24, tá? Os playoffs se iniciaram no último sábado, já tivemos todos os jogos de número 1 realizados, né? Então já tivemos 8 jogos. Então serão as nossas 2 pautas de hoje. A gente costumava ter aqui os melhores e piores da semana, né? O jogão da semana, o lance da semana. Mas como tivemos só 2 dias de playoff, pessoal, então a partir da próxima edição, vou colocando mais conteúdo no Curtinhas, né? Curtinhas já versão playoffs, né? Já que até agora a gente só teve Curtinhas versão temporada regular. Mas por enquanto, então, falaremos de Anthony Davis e também dos playoffs da NBA que iniciaram. Então vamos direto ao assunto. O Anthony Davis não foi selecionado, tá? Para ser finalista da briga pelo melhor defensor do ano, né? DPOY, Defensive Player of the Year, ou no português, claro, né? O defensor do ano. E quem foram os selecionados? Bam Adebayo do Miami Heat, Victor Wembanyama do San Antonio Spurs e Rudy Gobert do Minnesota Timberwolves, tá? O Anthony Davis declarou que não sabe mais o que tem que fazer para vencer esse prêmio, que ele nunca vai vencer esse prêmio, ficou bem frustrado por não ter sido selecionado para os finalistas, né? Então, acho que é nítido, né, isso ter acontecido aí com ele ter ficado frustrado. Ele jogou muito bem essa temporada, ele não se lesionou, né, ele jogou um total de 76 dos 82 jogos do Los Angeles Lakers na temporada. E a minha opinião sobre isso é que sim, Anthony Davis foi injustiçado e deveria estar entre os finalistas, certo? No lugar de Bam Adebayo. Eu acho que o Victor Wembanyama começou muito bem e pelo número de tocos, né, liderou a liga em tocos. Realmente, né, uma estatística defensiva muito importante, pegou muito rebote também. Então, acho que Victor Wembanyama merecia muito estar nesses 3 finalistas. E o Rudy Gobert também. Minnesota Timberwolves teve a melhor defesa da temporada regular, né? Um time que é muito sólido defensivamente e muito disso, né, pela habilidade do Rudy Gobert de defender próximo ao garrafão, enfim, de conseguir trocar rápido. É um cara, apesar de ter uma certa altura, né, um cara mais leve, consegue se deslocar bem. Então, para esses dois, acho que tá ok. Mas eu acho que o Anthony Davis merecia estar no lugar do Bam Adebayo. Por quê? Vamos olhar números primeiro, pessoal. Os números são o seguinte: o Anthony Davis teve 24,7 pontos de média contra 19,3 do Adebayo. O Anthony Davis pegou 12,6 rebotes de média contra 10,4 do Adebayo. E o Anthony Davis deu 3,5 assistências contra 3,9 do Adebayo. Essa estatística a gente nem conta tanto para defensivamente, claro, assim como os pontos, né? E também tocos, o Anthony Davis deu 2,3 tocos de média por jogo contra 0,9 do Adebayo. O Adebayo participou de 71 partidas da temporada regular e o Anthony Davis participou de 76, certo? O Davis foi o terceiro que mais pegou rebote de média na temporada e o quarto que mais deu toco em média na temporada. O Adebayo não foi em top 5 em nenhuma dessas 2 categorias primordiais, vamos pensar assim, para defensor do ano. Então, pessoal, acho que só olhando para os números a gente já vê como o Anthony Davis foi superior ao Adebayo na questão defensiva, tá? O que poderia ter acontecido é um Miami Heat mais sólido, né, do que o Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers não teve uma defesa muito boa durante toda a temporada, mas assim, em termos de classificação, o Lakers teve uma campanha até melhor do que a do Miami Heat, né? Eu até concordo que no âmbito geral o Heat foi um time talvez mais duro, que defendeu um pouco melhor. O Lakers caiu muito defensivamente nessa temporada, em termos gerais, mas de jogador para jogador, que é o que está sendo avaliado aqui, né, o Anthony Davis mostrou
que fez, né, uma temporada defensiva bem melhor que a do Adebayo, por números e por mesmo o Lakers tendo caído defensivamente, mas ele continua sendo um dos principais defensores do Lakers e da liga. Então, eu acho sim que o Anthony Davis merecia tá aí no top 3. Eu não digo que merecia vencer o melhor defensor do ano. Eu acho que o Rudy Gobert está bem cotado para isso novamente, né? Até por na presença dele em quadro, envolvimento com os companheiros também, fazer com que todo mundo defenda bem. Embora eu não acho que a defesa é boa só por causa dele, né? Eu acho que todo mundo defende bem no Timberwolves, tá? Então, é isso, pessoal. Falando dessa questão, eu acho que o Anthony Davis não tá errado em ficar frustrado, não. Eu acho que o Anthony Davis realmente merecia tá aí nesse top 3, né? E brigar aí, quem sabe ficar em terceiro, em segundo, né? Acho que primeiro realmente eu não daria, né, pro Anthony Davis. Acho que Rudy Gobert principalmente, talvez até Victor Wembanyama esteja um pouco à frente, né? Mas enfim, até voltando no critério de times, né? O San Antonio Spurs foi um dos piores times defensivamente no geral, né? E o Victor Wembanyama ficou fora disso, jogando muito bem. Então não olharam para isso quando selecionaram o Victor Wembanyama e talvez olharam para selecionar o Adebayo ao invés de Anthony Davis. Então não fez muito sentido, né? E só em números gerais, presença em quadra, enfim, é um jogador que, ao meu ver, defensivamente foi muito mais importante que o Adebayo e atuou melhor que ele e merecia sim estar no top 3. Certo, galera? Então falamos aqui de Anthony Davis, né? Anthony Davis chateado por não ter conseguido o prêmio de defensor do ano. E vamos pular para os playoffs, né? Vamos pular para os playoffs. Os jogos de número 1 de todas as séries já foram encerradas, né? A gente está no primeiro round dos playoffs da NBA, da temporada 23-24. Os 4 jogos do primeiro round do leste já se encerraram, os 4 jogos do primeiro round do oeste também já se encerraram. E eu queria falar um pouquinho mais deles aqui, mas antes, pessoal, queria lembrar você que se ainda não apoiou o Bola Laranja, apoia a gente. O link para fazer o apoio é apoia.se/bola laranja, apoia.se/bola laranja, tá? A gente tem os níveis de apoio, mas qualquer valor que você entrar lá, né, e fizer o cadastro e passar para a gente, seja R$1, R$2, R$5, já vai ajudar a gente demais, tá? E a partir de R$1 você já entra no nosso grupo de WhatsApp, né, o grupo de apoiadores. A partir de 10 você já recebe a newsletter semanal. A partir de 20 você já concorre, né, ao sorteio mensal da NK Multimarcas, né? Pode escolher um item lá da loja do pessoal da NK Multimarcas, né? Seja de basquete, de futebol, enfim, o que você quiser. Então, tem muitos benefícios aí, além desses 3 que eu falei, para você. Então entra lá, vê, escolhe o que se encaixa melhor para o seu bolso, né? E apoia o Bola Laranja para dar aquela força para a gente, pessoal. Só deixando esse recado aí e dando meu agradecimento à NK Multimarcas já, né? Que está nessa parceria com a gente, @NK Multimar no Instagram. Você vai encontrar os melhores artigos aí do mundo do esporte. Também o Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br, que está com a gente desde o início aí. Então você quer decorar sua casa, seu escritório, enfim, só entrar no site da galera. Tudo isso que eu falei, pessoal, tá aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, tá? Ou na descrição do áudio, se você estiver ouvindo. Então, não sei onde está o link do Apoia-se, do Shopping das Cortinas, da NK Multimarcas, tá tudo aqui na descrição. Então, fica tranquilo que você tem todos os links. Se não conseguiu anotar aí, né, enquanto eu falo, enfim, os links estão todos aqui na descrição do vídeo e desse áudio também. Certo? Vamos lá, então. Playoffs da NBA, jogos de número 1 encerrado, tá? Todos os jogos de número 1 já encerrados. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal, para vocês que estiverem aqui pelo YouTube já poderem acompanhar legal com a gente. Então tá aí, ó. As séries, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. As séries, todas elas já com o jogo de número 1 encerrado. Então a gente teve o seguinte: na Conferência Oeste, o Thunder está vencendo o Pelicans por 1-0. O Clippers vence o Mavericks por 1-0. O Wolves está vencendo o Suns por 1-0. O Nuggets vencendo o Lakers por 1-0. E no leste, o Celtics venceu o jogo de número 1 e vence o Heat por 1-0. Assim como o Cavs, que venceu o Magic, então vence por 1-0. Bucks venceu o Pacers e também vence por 1-0. E o Knicks venceu o Sixers e também vence por 1-0. Coincidência nisso tudo, pessoal? Todos os times que jogaram em casa venceram, tá? Todo mundo. Então, as vitórias foram dos mandantes. Nenhum visitante conseguiu
quebrar o mando de quadra, né, e vencer fora de casa já o jogo de número 1. Isso é raro, tá? A gente sempre vê na primeira rodada aí, ou enfim, em qualquer fase dos playoffs, um deslize, talvez no primeiro jogo, né, e o time de casa perdendo o mando de quadra e entrando no jogo 2 bem mais pressionado, tá? Então a gente não vai ter essa pressão em cima dos mandantes, claro que a pressão vai existir, mas essa pressão de talvez já perder os dois primeiros jogos em casa acontecendo. Então, todos os mandantes já fizeram o dever de casa no primeiro jogo. Isso é importante a gente ressaltar, que é uma coisa que eu diria que não tão comum, tá, pessoal? Não tão comum essa questão aí dos times, todos os times que jogaram em casa vencerem. Uma coisa que eu falaria aqui é que os americanos sempre falam, né? Don't push the panic button, ou seja, não aperte o botão do pânico após a derrota no jogo 1. As séries são longas, pessoal. Diferente de alguns outros esportes, né? A gente que costuma assistir futebol, né? E são 2 jogos, um em casa ou fora, enfim. Não, aqui é melhor de 7. Então, os times que sofreram derrotas aqui, né? Tem que tentar manter o seu plano de jogo, tem que tentar entender o que estava errado e ajustar, e não já sair mudando tudo, né? Ir para uma tática suicida, fazer algo muito diferente do que foi feito durante toda a temporada regular. Eu acho que aí é um erro grande. Eu acho que os times aqui têm que seguir fazendo o que eles fizeram, né? E que deu certo, óbvio, durante a temporada regular e no play-in, enfim, e tentar fazer alguns ajustes, tá? Então esse é o recado que eu deixo. E principalmente, né, por todos os times que perderam são visitantes e serão novamente no jogo 2. Então eles ainda vão ter 2 jogos em casa, que serão os jogos número 3, número 4. Então, assim, mudar muita coisa aqui, achar que tá tudo errado, né? Jogar a toalha não, né? Mas, enfim, mudar muita coisa. Resumindo, eu não faria. Eu acho que tem que ter, né, essa concentração, saber o que deu errado, tentar roubar um jogo e, se não conseguir, volta para casa e tem 2 jogos em casa ainda. Então, um jogo não quer dizer absolutamente nada, né? Quantas vezes a gente não viu times abrindo 1-0 e depois tomando 4-1, né? Então, acho que tem que ter esse bom senso aí, os treinadores, os jogadores, a comissão, e ajustar o que for necessário ali, não sair mudando tudo. Certo? Aí, pessoal, eu queria fazer alguns destaques. O primeiro aqui, eu vou colocar na tela agora os jogos, tá? E eu queria colocar a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers. Queria colocar aqui para a gente ver as estatísticas da partida, porque eu diria que sim, me surpreendeu. Para quem viu os meus palpites no nosso Instagram, eu coloquei que o Pacers vai vencer essa série por 4-3, porque Antetokounmpo, né, já ficou de fora do primeiro jogo, mas mesmo assim o Milwaukee Bucks venceu e venceu bem, tá? O Milwaukee Bucks venceu muito bem. O jogo foi 109-94, mas o Bucks liderou por boa parte, né, do jogo aí, não deu chances para o Indiana Pacers. Destaque para Damian Lillard. Damian Lillard teve 35 pontos, 3 assistências, 6 rebotes, chutou 54% na bola de 3, chutou 11 vezes, acertou 6. Então Lillard tá no seu modo playoffs, né? Ligou o modo playoffs aí. Então queria dar esse destaque para o Milwaukee Bucks, né, de Doc Rivers, que vinha meio bagunçado no final da temporada regular, já, né, não contou com o seu principal jogador no jogo 1 e venceu bem. A ajuda do Chris Middleton também, 23 pontos, 9 rebotes, 4 assistências. Bobby Portis, né, entrando no lugar do Antetokounmpo aí, 15 pontos e 11 rebotes. Ótima atuação dele também. Então, acho que o Bucks conseguiu fazer valer o mando de quadra, né, e conseguiu ir muito bem, principalmente no lado defensivo, né? O Haliburton não conseguiu jogar seu melhor basquete, 9 pontos e 8 assistências, não conseguiu aí ter um volume de arremesso muito grande, né? E o Siakam foi o grande destaque aqui do Pacers, com 36 pontos e 13 rebotes. Então, essa que eu queria deixar aí minha primeira impressão dessas vitórias nos jogos de número 1. Essa vitória importante do Milwaukee Bucks, mesmo sem o Antetokounmpo, ainda está como questionável, né? Não sabe se ele vai voltar já no jogo 2 ou ainda não, mas foi uma ótima vitória do Milwaukee Bucks jogando em casa, mesmo sem Antetokounmpo, né? Então, o Damian Lillard estava com saudade dos playoffs, assim como ele disse depois do jogo, e fez valer, né, quem pagou o ingresso. Outro jogo, pessoal, que eu gostaria de comentar também
é o jogo, a vitória do Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks, jogando em casa também, mas sem Kawhi Leonard também, tá? O Clippers fez um jogo muito bom mesmo, né? O Clippers dominou de ponta a ponta, chegou a vencer por 29 em determinado momento do jogo, mas o jogo terminou 109-97 por Los Angeles Clippers. Atuações muito boas de James Harden, 28 pontos, 8 assistências, né? 54% na bola de 3 também. Paul George com 22 pontos. Zubac dominando o garrafão, né? Não dando chances para o novato do Mavericks, Derek Lively. Né? O Zubac teve 20 pontos e 15 rebotes. Né? Terrence Mann também, 13 pontos e 9 rebotes, jogando bem. O Westbrook vindo do banco, 13 pontos, 4 assistências e 4 rebotes. Então, enfim, o Clippers conseguindo jogar sem Kawhi Leonard, conseguindo jogar coletivo, né, conseguindo defender bem o time do Dallas Mavericks. Então, queria destacar também essa vitória importante. Né? Eu palpitei na vitória do Clippers nessa série, tá? Mas eu acho que vai ser uma série longa. Se o Kawhi não voltar em algum ponto da série, não sei. Eu não sei se o Clippers consegue manter esse nível de atuação sem Kawhi. Mas já foi muito bom ter tido isso no jogo 1, que não contou com o Kawhi. E do lado de lá, pessoal, a gente teve aí, né, o Kyrie Irving com 31 pontos, o Luka Doncic com 33 pontos, o PJ Washington com 11 e ninguém mais passou dos 10 pontos. Derrick Jones saiu zerado, Daniel Gafford 3 pontos, Derek Lively 3 pontos, Maxi Kleber 3 pontos, Tim Hardaway só 6 pontos. Então, o time do Dallas não funcionou, e principalmente no lado defensivo. Falei isso durante toda a temporada. Eu acho que um dos gaps que o Dallas Mavericks tem nessa era, Luka Doncic, é que defensivamente, né, não é um time muito confiável. Melhorou nessa temporada, mas ainda não é. Né? Kyrie Irving e Luka Doncic, que começam no time titular, não são bons defensores. Né? A gente já viu isso por bastante tempo e isso dificulta um pouco as coisas se você não é um time brilhante no ataque. Então, queria chamar a atenção aí para o Dallas Mavericks, mas, claro, dar os parabéns aí para o Los Angeles Clippers, né? Acho que jogou muito bem, conseguiu liderar de ponta a ponta, né? E conseguiu administrar bem a ausência do seu principal astro, que eu confesso que quando eu vi que o Kawhi não ia jogar, falei, acho que o Clippers está em apuro, mas soube responder muito bem. E tem elenco para isso, né, pessoal? Tem Paul George, tem James Harden, tem Zubac, tem Terrence Mann. Então é claro que o Kawhi Leonard é um jogador muito bom, né? 2 vezes campeão, 2 vezes MVP de final, mas tem que ter vida sem ele, certo? Agora queria também dar um destaque aqui, pessoal, para o melhor jogo da rodada para mim, né? Do melhor jogo entre os jogos de número 1, né? Que foi o Pelicans e Oklahoma City Thunder. O Thunder sofreu mais do que eu imaginava para vencer o Pelicans, né? O jogo foi decidido por 2 pontos, com destaque para Shai Gilgeous-Alexander. 28 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, né? O jogo que terminou com a vitória do Thunder jogando em casa por 94-92. Eu acho que o Thunder é um time jovem, né? O Pelicans já é um pouco mais experiente, já tem CJ McCollum, que já chegou em final de conferência, né? Brandon Ingram, que é um jogador já mais rodado. Então, enfim, Larry Nance já chegou em final de NBA. Enfim, eu acho que o Pelicans conseguiu se ajustar sem o Zion, jogou muito bem o jogo contra o Kings no play-in, conseguiu jogar coletivo, né? E ontem, novamente, fez um jogo muito bom contra o Thunder, tá? Então, essa série talvez não seja um primeiro contra oitavo típico, né? Em que geralmente os primeiros colocados costumam vencer aí por 4-1, 4-0. Na maioria dos casos, tá? O primeiro colocado bate o oitavo, né? Isso, estatisticamente, a gente até colocou no podcast da semana passada que acho que só 5 vezes o oitavo venceu o primeiro, tá? Então, enfim, realmente difícil isso acontecer. Eu acho que o Thunder vai vencer. O Thunder soube mostrar, né, que consegue vencer, mesmo em jogos mais apertados, né, faltando aquela amarra, aquela experiência, né, e venceu, foi muito bem, né, principalmente Shai Gilgeous-Alexander muito clutch. Mas eu acho que o Thunder vai ter mais dificuldade do que eu imaginava. Acho que eu palpitei até 4-1 para o Thunder, se eu não estiver enganado, mas eu acho que o Thunder vai ter mais dificuldade pelo acerto que o Pelicans está conseguindo, mesmo sem Zion. Então, para mim, o melhor jogo aí, óbvio, né, o mais disputado, foi essa vitória do Thunder por 94-92 para cima do New Orleans Pelicans, né, que foi o jogo que fechou os jogos de número 1 ontem à noite. Tá? Acho que de destaques, pessoal,
eu acho que o Wolves venceu bem o Suns. Tem muita gente falando que esperava o Suns vencendo, mas eu acho que o Wolves, com a vitória no sábado, né, uma vitória maiúscula por 120-95, o Wolves é um time mais entrosado, ele é um time mais ajustado do que o Suns. O Suns tem mais talento, com Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, enfim. Mas eu acho que o Wolves tem mais talento, está mais ajustado. Né? Um time que defende melhor, um time que sabe o que tem que fazer em quadra. E, óbvio, tem um talento que é absurdo, que é o Anthony Edwards. Tá? Então, para mim, não foi surpresa essa vitória do Wolves. Eu acho que o Suns vai oferecer resistência, claro. Acho que o Suns não vai ser batido facilmente, até pelos talentos que tem. Até fez uma temporada regular razoável. Mas eu vejo o Wolves mais pronto. Tá? Queria dar esse destaque. E um outro destaque também, o Philadelphia 76ers, né? O Joel Embiid voltou, conseguiu jogar melhor aí. Esperava que o Sixers pudesse fazer uma graça aí no jogo 1, mas o Knicks foi muito bem e venceu em casa por 111-104, né? Com uma bola muito importante do Josh Hart ali, uma bola de 3 que praticamente selou a vitória do Knicks, né? Também tivemos a vitória do Cleveland Cavaliers. Acho que o Cleveland foi muito bem. O Magic arremessou muito mal, fez só 83 pontos no jogo. Então, para a gente fechar aí também a vitória do Cleveland. E a vitória do Celtics por 114-94. Eu acho que o Miami, sem o Jimmy Butler, dificilmente vai conseguir fazer uma graça para cima do Celtics. E para fechar, pessoal, o último jogo, né, que tem já o jogo 2 daqui a pouco, hoje, às 11 da noite, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Eu queria falar um pouquinho também. Eu acho que o Nuggets continua sendo Nuggets, time muito coletivo, time que tem muitos jogadores 3&D, defendem bem de 3 e metem bola de 3. E foi mais do mesmo contra o Lakers, já que são aí 8 vitórias, 9 agora vitórias seguidas nos últimos 9 jogos entre Nuggets e Lakers. O jogo terminou 114-103 para o Denver Nuggets no sábado. Né? Nikola Jokic foi o grande destaque, 32 pontos, 12 rebotes, né? Você teve aí também Jamal Murray com 22 pontos e 10 assistências, e aí você tem, né, quem teve o Oscar Del Pope com 12 pontos, meteu 4 bolas de 3, o Michael Porter com 19, enfim, um time muito coletivo e que joga muito bem. Então acho que o Nuggets fez o que era esperado dele. Olhando para o outro lado, pessoal, queria fazer aqui algumas observações, né? Eu acho que o Lakers é um time que sofre muito defensivamente, principalmente contra o Nuggets, que é um time muito físico, né? Porque entra em quadra sempre com 3 jogadores ali que tem a característica ofensiva. D'Angelo Russell, Austin Reeves e o Rui Hachimura, tá? O Anthony Davis é um ótimo defensor, LeBron James também defende muito bem, mas tem essa fragilidade, né? Que não consegue ser coberta, por exemplo, quando você tem o Vanderbilt junto em quadra, que pode aí ajudar e cobrir alguns gaps do Russell e também do Austin Reeves, tá? Eu acho que esse é um ponto importante para se observar, né? Eu acho que o time melhorou muito ofensivamente com essa nova formação, né? Com o Hachimura no time titular, mas defensivamente caiu, né? E precisa ter uma defesa mais sólida para vencer o Nuggets, tá? A questão do D'Angelo Russell, pessoal, eu também pego bastante no pé dele, né? Eu vi muita gente falando, mas é assim, o Darvin Ham manteve ele em quadra, tá? Por que o Darvin Ham manteve ele em quadra, principalmente no final? Ele que chutou para 1 de 9 na bola de 3, 11% de aproveitamento, né? De 9 arremessos, acertou só 1. Mas assim, olha quem mais poderia estar em quadra se não fosse o D'Angelo Russell. Vamos olhar para a posição dele. Ou Spencer Dinwiddie ou Gabe Vincent, tá? E aí, pessoal, você fica com... O Dinwiddie não deu nenhum arremesso no jogo, saiu zerado. Jogou 13 minutos. E o Gabe Vincent jogou 7 minutos, não deu nenhum arremesso, saiu zerado. O D'Angelo Russell fez 13 pontos. 6 de 20, aproveitamento ruim, 30% só. Mas dos jogadores que você tinha ali para aquele momento, eu acho que era quem poderia estar em quadra mesmo, para tentar dar uma corrida ali, né? O Lakers até faltando 3, 4 minutos, ainda chegou a baixar para 8, 7 pontos. Então eu não vejo como um erro absurdo do Darvin Ham mantê-lo em quadra nesse momento, tá? Eu vi bastante gente falando isso, amigos, páginas do Instagram que eu costumo seguir e avaliar. Então, é isso, o Darvin Ham tem outros defeitos, tem outros pontos, mas eu iria mais para esse lado, né? Do que você tinha que manter o Russell, né? Até pensando no aproveitamento excelente que ele teve durante toda a temporada regular, na bola de 3, enfim, ele fez uma ótima temporada regular. Então, não vejo que esse foi o erro crucial, né? Eu acho que o Lakers precisa ajustar defensivamente, precisa pegar mais rebotes, não dar tantos pontos de segunda chance
para o Denver Nuggets, né? Vai precisar sim, se for possível, a volta do Vanderbilt e também do Christian Wood, né? De estar com jogadores vindo do banco interessantes, quem sabe fazer um ajuste, botar o Vanderbilt no time titular, embora eu não acredite que ele está muito tempo fora, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal. O Lakers tem muitas dificuldades, principalmente na questão física e na questão defensiva, para cima do Denver Nuggets, que é um time muito mais pronto, não só defensivamente, mas ofensivamente, o time mais duro, né? Eles chamam de tough lá, né? Aquele time durão, aquele time mais forte, que tem a galera que corre, que marca, que tá em cima, né? Então, no quinteto titular, eles têm pouquíssimos problemas, né? E o pessoal que veio do banco, principalmente nesse primeiro jogo, né, conseguiu marcar 17 pontos do banco contra só 11 do Lakers, e todos eles foram do Taurean Prince. Então, o Lakers precisa de mais coisas ainda do que somente, né, ter um D'Angelo Russell de volta para o jogo, do que pegar rebote, para poder vencer esse ótimo time do Nuggets. Certo? Então fiz aqui algumas análises, pessoal, alguns apontamentos aí dos primeiros jogos aí dos playoffs, né? Espero que tenham gostado de mais esse curtinho do Bola Laranja. Daqui a pouquinho já tem os jogos de número 2, então vamos aproveitar aí e seguir, né, esses playoffs da NBA, que é a melhor hora para nós que somos fãs de NBA, certo? Para você que assistiu até aqui, um abraço, obrigado por ter ficado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, e para você que ouviu, não se esqueça de avaliar com 5 estrelas, se possível, e também seguir o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, beleza? Vejo vocês então daqui a pouco, né, na quarta, na quinta, enfim, no nosso podcast semanal. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.